Agora eu quero te apresentar uma cidade. Nesta cidade, algo quebrou. Essa é uma foto moderna da cidade de Jerusalém. Ali está o Domo da Rocha, onde se acredita que Maomé subiu ao céu. Aqui está o Muro das Lamentações, onde muitas pessoas vão ali para fazer suas orações, e você está vendo aqui uma fila de ônibus, de turistas. A cidade de Jerusalém, ela é composta de uma muralha ao seu redor para sua proteção. Mas há muito tempo atrás aconteceu que essa muralha ela foi destruída. O tema que vamos estudar nesse momento, ele tem como base Neemias capítulo 3. E o título é uma pergunta: quebrou, e agora? Imagino que você já tenha a resposta. Conserta-se. Sim, essa é a resposta óbvia. Mas você sabe o que tem acontecido hoje em dia. Vivemos a era do descartável. Quebrou, joga fora. E, infelizmente, isso tem trazido muita poluição ao meio ambiente. Talvez consertamos um carro que custa um pouco mais caro, consertamos uma TV, mas mesmo nos eletrônicos, eles preferem trocar a placa principal do que consertar o componente individual. O que nós temos visto é isso. Ficou mais fácil, mais rápido comprar um novo do que consertar um velho. Mas antigamente, eu trouxe aqui uma referência ao passado, se tinham brinquedos tão interessantes. Nós construímos os nossos próprios brinquedos. Isso aqui é um carrinho de rolimã. Era um brinquedo feito pelas crianças. Eu brinquei com esse carrinho muitas vezes. Era uma tecnologia sofisticada, não é? Brincadeira. Na verdade, ele era muito simples, mas eficiente. As crianças brincavam na rua. Hoje não é possível devido ao excesso de carros. Mas eu queria que você visse aqui um detalhe. Quando quebrava o carrinho, nós consertávamos. Olha a frente do carrinho, era a parte mais complexa. Um sarrafo, um parafuso no meio, a rolimã, para fazer a direção. Nós consertávamos o carrinho de rolimã porque nós sabíamos como ele tinha sido feito. Era algo muito interessante. Havia antigamente a cultura da conservação e a cultura de consertar aquilo que se quebrou. Agora eu quero te apresentar uma cidade. Nesta cidade, algo quebrou. Essa é uma foto moderna da cidade de Jerusalém. Ali está o Domo da Rocha, onde se acredita que Maomé subiu ao céu. Aqui está o Muro das Lamentações, onde muitas pessoas vão ali para fazer suas orações, e você está vendo aqui uma fila de ônibus, de turistas. A cidade de Jerusalém ela é composta de uma muralha ao seu redor para sua proteção. Mas há muito tempo atrás aconteceu que essa muralha ela foi destruída. A cidade de Jerusalém ela tem 27 portas, na verdade, mencionadas na Bíblia. E Neemias, no capítulo 3, que ocorreu ali em 440 a.C., ele cita 10 portas que foram reformadas. Elas tinham sido destruídas, elas foram incendiadas, tacaram fogo nas portas, quebraram os muros e a cidade ficou vulnerável. Agora aparece Neemias e ele menciona 10 portas que ele citou. Aqui nesses tracinhos estão a indicação dessas portas. Ele começa ali com a porta das ovelhas e vai dando a volta mencionando cada uma dessas 10 portas no capítulo 3 de Neemias. Às vezes essa lista de nomes torna o capítulo monótono e não entendemos o que dá para aproveitar ali, mas eu queria que você viesse comigo para fazermos uma reflexão sobre isso. Deixa eu mostrar o gráfico, ele tem uns tracinhos coloridos, é uma referência a pedaços que as famílias ficaram responsáveis para reformar. E esses traços ali paralelos são as portas. Aqui é o mapa que está em inglês, Fish Gate, a porta do peixe. Depois você vê ali a Old City Gate, a porta antiga, e assim por diante. Você pode ver aqui do outro lado mais famílias, outras portas. Aqui a porta Sheep Gate, que era a porta da ovelha.
e Inspection Gate, a porta da inspeção. Bom, nós vamos mencioná-las. Nós vamos ver a referência que Neemias faz à reforma dessas portas. Mas antes de começarmos com cada uma delas, eu quero fazer menção ao Salmo 87, verso 2. Lá diz: o Senhor ama as portas de Sião. Interessante essa expressão. Eu entendo que Deus ama o sentido que aquelas portas trazem. Eu entendo que Deus ama as pessoas que passam por essas portas, as pessoas que passarão pelas portas de Sião também, lá na nova terra. É algo muito interessante a valorização que Deus dá aos símbolos, aos significados. Apocalipse diz que na Nova Jerusalém as portas elas serão de pérolas. Olha que interessante. O significado que essas portas têm, por serem mencionadas ali em várias ocasiões da Bíblia e também no livro do Apocalipse, é algo que nos convida a fazermos uma reflexão. E eu quero tirar algumas lições espirituais desse capítulo 3 de Neemias. Vamos para a primeira porta. A primeira porta era chamada Porta das Ovelhas. Ela era um convite a aceitarmos o Cordeiro de Deus. Nessa porta, a Porta das Ovelhas, passavam os animais que eram sacrificados no templo. Essa porta, a Porta das Ovelhas, ela não tinha grade. A única porta que não tinha grade. Não passavam pessoas ali. Era um espaço bem estreito, somente esses pequenos animais. E o interessante é que ela foi a única porta mencionada, pelo menos na Bíblia, que foi consagrada. Note, Neemias começa no verso 1 citando o mais importante. Jesus diz: eu sou a porta. Ele disse que aquele que entrar por ele será salvo. Quebrou alguma coisa na sua vida? Conserte com Jesus. Precisa de fazer alguma reforma, mudança na sua vida, uma transformação? É Ele que entende disso. Essa é a primeira porta. Primeiro, o mais importante, como sempre dizemos, e é o que Neemias fez. Agora vamos para a segunda porta. Ela é chamada Porta do Peixe. Ela me faz lembrar o convite a pescar homens, no sentido humano, seres humanos, a buscar pessoas para o reino de Deus. De verdade, olha como que era o contexto. Eles tinham que vender os peixes, então havia uma sociabilização. Eu coloquei essa frase, havia um crescimento social ali. As pessoas iam conversar com os comerciantes, os pescadores, negociar preços, uma convivência. Lá era o local de trabalho desses pescadores, onde passavam nessa porta as pessoas, passavam os comerciantes, ali havia o mercado. Note, você também tem que ir ao trabalho, você também tem que interagir com as pessoas. Faça do seu trabalho o seu púlpito, faça da sua empresa o seu púlpito. Eu acho que nós precisamos mais mecânicos trabalhando e pregando nas oficinas mecânicas do que pastores pregando nas igrejas. Veja, eu não sou contra pastores pregarem nas igrejas, eu sou totalmente a favor. Mas você entende, já tem muita gente pregando nas igrejas, nós precisamos pregar fora das igrejas. Na pandemia nós vimos, inclusive essa da Covid-19, nós vimos que a igreja são as pessoas. Os prédios estavam fechados e a igreja seguiu marchando. Bom, a terceira porta era chamada Porta Antiga. Porta Antiga. Eu vejo nessa porta um convite a voltarmos aos princípios. Ela simboliza a história, os marcos antigos, a história dos hebreus, que eles contavam de geração em geração para que os filhos pudessem recordar a experiência dos seus pais. Aquelas festividades judaicas eram oportunidades de contar para os filhos a experiência dos pais. Fala das tradições. Essa porta ela nos lembra da importância de nós não ignorarmos as raízes de onde viemos, os fundadores, os princípios. Você tem que lembrar a história dos seus familiares. Agora estão falando de fazer a genealogia dos meus parentes. Eu acho tão interessante isso. E eu estou ouvindo a história do meu avô, bisavô, a imigração da Itália para o Brasil, as lutas que eles tiveram nas fazendas.
Você também tem as tradições da sua família, os costumes da sua família que devem se repetir periodicamente para que haja uma identidade, uma personalização. Nós devemos lembrar da história da igreja, da comunidade onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde nós frequentamos. A porta velha convida a voltar para o modelo original de Deus. Aquela igreja de Atos. Sua família precisa de costumes cristãos. As coisas que seus pais te ensinaram vão te proteger. Então, resgate essa história. A história cristã e a história também da sua vida, da vida da sua família. Aqui, a quarta porta, no verso 13, ela é mencionada, chamada Porta do Vale. Eu vejo um convite a enfrentar as dificuldades. Por quê? Essa era a porta que passavam os soldados quando eles iam para a guerra. Eles retornavam ali com as feridas, mas a vitória. Essa é a porta das provações. Uma referência às dificuldades que as pessoas enfrentam. Jesus não disse que tiraria a cruz de nós. Ele não disse que daria para você um mar de rosas. Sim, em algum aspecto nós temos nessa vida 100 vezes mais estando com Jesus. Temos paz do coração, temos muitos benefícios. Mas ele não disse que tiraria a cruz. Ele disse que a cruz seria mais leve com ele. Faria a cruz mais leve. Mas ele diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Há momentos difíceis na vida. Eu vi pessoas sofrerem na pandemia da Covid-19. Eu perdi parentes próximos e amigos, muitos amigos. Foi muito difícil. Temos que ser pacientes. Enquanto estamos nessa jornada rumo ao céu, as dificuldades virão, mas nós temos que ser sensíveis ao chamado de Deus para nos apegarmos a Ele, confiarmos nele. Se vamos para as provações, se vamos para as batalhas, se temos a dificuldade, também voltamos com a vitória. Jesus já é vitorioso. A próxima porta é chamada a porta do lixo, ali no verso 13 e 14. Interessante, eles tinham uma porta para jogar o lixo. Essa porta, ela dava em um vale, onde se lançava o lixo de Jerusalém. Pode ser ali, para nós, uma referência espiritual às obras da carne, às tendências hereditárias ou adquiridas que nos conduziam para coisas ruins. Somente Jesus é perfeito, todos nós temos pecados e tendências que precisam ser vencidas. Cada um de nós tem uma vida secreta, não pública, que só Deus conhece, e é ali que o Senhor está tratando com você e comigo. Naqueles pontos vulneráveis que o inimigo aproveita para atacar. E Deus é o Deus da segunda oportunidade, mais que isso, Deus é o Deus das muitas oportunidades. Eu quero lhe fazer aqui um convite. Tem lixo na sua vida? Joga fora. Eu sei que isso é difícil. Eu também tenho esse exercício a ser feito. E às vezes a gente não quer abrir mão, mas tem lixo, joga fora. Que Deus te abençoe. A quinta porta é um convite a uma reforma. É um convite a olhar no espelho espiritual. Vamos para a sexta porta. A porta chamada Porta da Fonte. Essa porta, ela dava ali na direção do tanque de Siloé, aonde Jesus curou aquele cego de nascença. A Porta da Fonte é um convite a sermos batizados, curados, a sermos batizados pelo Espírito Santo, porque a fonte a jorrar, ela vem do céu através do Espírito Santo. É Ele que derrama bênçãos, é Ele que derrama unção. A fonte do perdão e dos dons de Deus na vida de cada um de nós. Eu trabalhei numa empresa em que na hora da refeição, antes de ser pastor, eu trabalhei numa empresa que na hora da refeição, era uma empresa metalúrgica, haviam lá muitos funcionários, a gente era chamado de metalúrgico,
e eu trabalhava ali fazendo um projeto de bombas hidráulicas, mas quando chegava na hora da refeição, eu queria fazer uma oração. E na época eu era católico, mas praticante, então ia fazer a oração, e eu me lembro que eu fechava os olhos, e se descuidar um pouquinho, o pessoal jogava sal no suco, jogava bastante sal na comida, você ia comer, estava ali salgada demais. Quando a gente ia fazer oração, você tinha que tampar o copo, tampar a comida, fazer uma oração bem rápido e já estava atento. Eram moleques muito arteiros, muito tempo atrás. E olha, vou lhe dizer, apesar disso, na hora em que tinha um problema de família, na hora que eles tinham uma dificuldade, alguém doente, para quem que eles iam pedir uma oração? Eles vinham me procurar. E lá na igreja, na empresa, nas empresas em geral, eles vão procurar ali quem? O religioso, o crente, ou não, mas que seja o religioso. Eles vão pedir para essa pessoa intervenção. Você é uma fonte, é um canal de bênção. Deus derrama sobre você bênçãos e você passa essas bênçãos a outras pessoas por onde você andar. Você quer dizer amém? Então diga. Amém, que você seja um canal de bênção, que Deus te derrame muitas bênçãos, assim como a porta da fonte é um convite a buscarmos as bênçãos de Deus, você também busque o batismo do Espírito Santo, receba a unção e também ajude outras pessoas a conhecerem a Deus. Eu quero agora falar sobre a sétima porta. A porta de número 7, ela é chamada Porta das Águas. Tem aqui uma pequena similaridade com a outra, mas vejam, é por essa porta onde as águas caminhavam e iam até ali abastecer a cidade. Era o suprimento de água para a cidade, simboliza o nosso convite de abraçar a palavra de Deus. Deus encaminha para nós conhecimento, encaminha para nós essa fonte, encaminha para nós o suprimento para a sobrevivência, mas você precisa abrir a Bíblia. A Bíblia está em todo lugar, mas tem muitos lugares que ela está debaixo de pó. Alguns abrem no Salmo 91 e deixam ali bonitinho, mas está debaixo de pó, ficando amarela aquela página, porque ela não é lida. A Bíblia é um livro mais vendido no mundo, talvez até o mais lido, mas ele precisaria ser muito mais lido. Não como um jornal, superficialmente, mas ler a Bíblia absorvendo, com meditação. Eu sei que você tem despesas com moradia, você tem que lutar pela sua sobrevivência, alimentos, tem que pagar contas, mas é Deus que vai te sustentar. Comece o dia buscando a Ele. Eu tinha uma reunião de negócio, eu liguei para eles, pedi que atrasasse um pouco, para que eu pudesse ler um pouco mais a Bíblia e logo chegaria. E quando eu cheguei lá, eles ficaram ansiosos, estavam perguntando, por que você pediu um prazo um pouco maior? Você vai nos pregar algo, vai ensinar alguma coisa para nós? Eu falei, não, eu estava lendo a Bíblia para mim. E agora vamos fazer aqui a reunião daquilo que nós combinamos mesmo. E isso parece que para eles foi um estímulo. Depois começaram a relatar comigo que também tinham tido curiosidade de ir lá ler o que estava na Bíblia. Sua parte é trabalhar. E a parte de Deus é te abençoar. Busque a Ele e vá trabalhar. Sem estresse. Deus é que Ele é o sustentador da sua vida e Ele vai cumprir a parte dele corretamente. A porta número 8, é um convite para vencer a batalha espiritual. Sabe por quê? Ela é chamada a Porta dos Cavalos, aonde saíam ali os cavaleiros para cocheira, para pegar os seus animais de guerra. Os cavalos, eles ajudavam nas guerras. Essa porta ela se refere às batalhas que eles tinham que enfrentar, batalhas espirituais, e nós temos que aprender a descansar em Jesus. Ser tentado ou cair numa tentação não significa que você está sem Deus. Ele te levantará. O inimigo já está derrotado. Jesus venceu o inimigo. Se ele ameaçar você, olha, eu vou lhe dizer, se o inimigo te ameaçar e começar a perturbar, faça um BO, faça um boletim de ocorrência. Vá lá e denuncie-o a Cristo. Literalmente, vá orar e, Senhor, o inimigo está me tentando. Denuncia. O fato é que
a porta dos cavalos é um convite a nós vencermos nas batalhas. A porta número 9, ela é diferente de todas as outras, porque ela está lacrada. A porta do número 9 é chamada Porta Oriental. Acredita-se que foi nessa porta que Jesus passou. Perdão, Jesus, quando entrou na entrada triunfal em Jerusalém, ele passou por essa porta. E acreditam ali os antigos, né, a tradição, de que o Messias, eles pensam ainda assim, que o Messias, ao voltar, entrará nessa porta. E muitos aplicam achando que Jesus mesmo passará nessa porta. De qualquer maneira, a porta oriental, que Jesus entrou quando fez a entrada triunfal em Jerusalém, hoje ela está lacrada. Aquela foi uma entrada magnífica. E aí, se eles pensam nessa porta como sendo a lembrança da volta de Jesus, a minha pergunta é: por que Jesus não veio ainda? A Bíblia diz que ele quer que ninguém se perca, então ele quer salvar a todos, inclusive você e a mim. Essa parede, toda Jerusalém, ela é feita de uma pedra amarela. Uma pedra típica ali. Eu já estive lá. Quando eu cheguei em Jerusalém, fui de ônibus, eu me lembro que estava perto do pôr do sol e o sol amarelinho bateu a luz ali contra essa parede amarela e a parede começou a brilhar, parecia ouro de longe. E as pessoas começaram a cantar. Eu perguntei o que eles estavam cantando ali no ônibus. Eles estavam cantando Paz para Jerusalém. E ela parece ser de ouro. Ela parece ser dourada. A Nova Jerusalém, diz a Bíblia, terá ruas de ouro. E você estará nela. A porta oriental é um convite a se preparar para a volta de Jesus, aguardar a volta de Jesus e se preparar para esse dia. A última que eu quero mencionar é a porta da inspeção. Essa aqui é a porta onde se fazia a troca da guarda, onde se inspecionavam os soldados e também outras coisas eram feitas ali, que dá a lembrança de uma conferência. E para mim pode ser uma aplicação espiritual para o juízo final. É um convite a confiar no juízo final. Vá a Cristo, porque Ele te defenderá no juízo. Paulo disse que ele era o maior dos pecadores. E também eu posso dizer isso, e cada um de nós pode dizer isso. Sabe por quê? Porque no dia em que o juízo final for tratar do meu nome, não interessa o pecado das outras pessoas. Naquele momento em que somos levados diante do tribunal, nós somos o maior dos pecadores. Está tratando do nosso caso. Jesus disse lá em João 6, o que vem a mim, eu gosto muito desse verso, se não me engano é o verso 37, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O inimigo vai tentar arrancar a vitória de você. Guarde o que tem, proteja o que você tem. Ele quer te matar. É isso, o inimigo quer te matar, e a mim também. Só há segurança em Jesus. 10 portas em Jerusalém, e ele deixou o juízo final para o final. Ele começou com a porta do Cordeiro, tratou das demais que tratam da vida cristã. Salvo em Cristo, vivendo a vida cristã, não temos que nos preocupar. Lógico, temos compromisso, responsabilidade, se cair, levantar, mas o juízo ele é composto de quem te defenderá. O juiz está do teu lado, o advogado é seu advogado de defesa, não perdeu nenhuma causa. Então, viva a vida cristã. E não se preocupe com relação ao juízo, pode confiar em Deus. E é interessante que ele deixou a última para ser tratada, aqui faz referência a um juízo. Veja, eu quero ir para a conclusão. O que aprendemos no concerto de Neemias? Que lições podemos tirar? Primeiramente, o esforço em equipe. Neemias juntou pessoas. Abre espaço para os jovens na igreja. Aumenta a equipe. Abre espaço para as mulheres, abre espaço para os idosos, abre espaço para as pessoas que não têm tantos talentos, para que eles possam usá-los e crescer nos seus talentos, abre espaço para os seus amigos, novos amigos nos seus grupos sociais, novos amigos na sua escola. Permita que as pessoas que estão chegando na escola possam ser enturmadas com vídeos. Trabalhe em equipe.
Outra coisa que aprendemos em Neemias, Deus memoriza nomes, porque para cada pedaço ele falou o nome da pessoa, da família, sobrenome de quem iria reformar aquela porta, aquele pedaço de muro. Deus é detalhista. Deus mantém um registro cuidadoso dos salvos. O livro da vida contém o nome dos salvos. Você não é um número, você não é uma quantidade avulsa. Deus te ama e Ele sabe o seu nome, o seu endereço, onde você mora, está acompanhando a sua vida. Haverá uma recompensa individual. Terceira coisa que eu aprendo em Neemias, ele fez um trabalho dedicado. Tem hoje uma frase que diz assim, melhor o feito do que o perfeito. Não é? Eu ouço falarem isso. Eu entendo o sentido, não estou criticando, é uma rima interessante, é melhor o feito do que o não feito, talvez seria isso, claro. Mas dizer melhor feito do que o perfeito, bom, eu fico com o Salomão, o que ele disse? Tudo quanto vier às suas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, faz o melhor possível, seja dedicado. Esse foi o exemplo que Neemias trouxe. Outra lição, a reforma inicia em casa. Cada pessoa... não mencionei isso, mas ele reformou o muro em frente à sua moradia, em frente ao seu local ali de convivência na cidade de Jerusalém. A reforma inicia em casa. Você quer melhorar o mundo? Comece com você. Você quer melhorar a igreja? Comece com você. Você quer consertar as coisas? Comece com a sua família, sua casa, com você mesmo. A reforma começa em casa. E a última lição que eu relatei aqui, todos deram algo. É interessante que eles trouxeram ofertas, recursos, conforme a sua possibilidade. Eu espero que você tenha um coração também disposto a compartilhar, a dividir, especialmente nos momentos mais difíceis de dificuldade, de desemprego, com outras famílias, você possa compartilhar. Eu quero fazer aqui um apelo. Olha o que está em Neemias 10:37. Ele diz assim, o fruto de toda a árvore trazíamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos e a nossa terra aos levitas. O que você daria para Jesus? Os judeus contribuíram com recursos e com o tempo deles na reforma. O que você vai dar para um Deus que já tem tudo? Ele é o dono de tudo. Ele quer o seu coração, porque Ele permitiu que você tivesse controle sobre o seu coração. Então agora Ele te pede, Ele demonstra primeiro o amor dEle e pede que você ofereça o seu amor. Os muros de Jerusalém mostram aquelas pessoas debruçadas em cuidar das coisas de Deus. Ele quer que você debruce também o seu coração, assim como Ele fez. Esse é o maior presente. Também temos o compromisso de manter a casa de Deus, eu sei, mas o maior presente que nós damos é o coração. Porque quando você dá uma oferta, o que importa mais não é o valor da oferta, aquela viúva pobre deu alguns centavos, mas o que importa mais é o que vai junto, o sentimento de respeito, de consideração, de carinho. Eu quero ir agora para o final. Neemias 12:44 diz, Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Judá estava alegre com o atendimento, estavam alegres com os sacerdotes, os levitas. O objetivo de um líder espiritual é o bem-estar dos membros da sua igreja. É o desejo dele que os membros estejam bem. E esse é o meu desejo também, a sua felicidade. Espero que a sua família encontre uma comunidade para se desenvolver, para se relacionar, que possa crescer, que possa ter um crescimento mútuo e que possa se desenvolver ali. E o apelo que eu faço a você é que eu peço que Deus lhe dê tantas bênçãos, que transborde, que sejam suficientes para atender a sua família e que você possa também atender outras famílias que Deus colocar na sua vida. Que Deus colocar na sua vida. E eu quero fazer um apelo, aproveitando esse texto, para os líderes religiosos. Que eles possam buscar, estender a mão para as pessoas, dar atenção para as pessoas. Mandamos um WhatsApp para um líder religioso, quanto tempo leva para nos responder? Muitas vezes é uma emergência. Então, tornar-se acessível, ser acessível para que as pessoas possam lhe receber o atendimento, uma resposta, tirar uma dúvida. Bom, Neemias fala de uma reforma. E eu quero começar reformando a minha vida cada dia. E te faço um convite. Deseja você também reformar a sua vida? Posso ver o seu sinal, você diria amém?
Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero fazer uma oração agora. Quero pedir a bênção de Deus sobre sua vida. Senhor Pai querido, muito obrigado pelo exemplo de Neemias. Também temos muito a seguir. Também temos muito a fazer em nossa vida. Pedimos a tua bênção, a tua direção, para que possamos ver reformas ao longo da nossa existência. Queremos crescer espiritualmente. Abençoa as pessoas que estão me ouvindo, para que elas também, Senhor Deus, recebam iluminação do Senhor, para que elas possam compreender a vontade que o Senhor tem para a vida delas, que se algo precisa ser consertado, que elas consertem junto com Jesus. Eu peço em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.